acusando o golpe e finalmente falando após ter tido o mandato cassado. Foi cassado o mandato dele e do Eduardo Bolsonaro por É, ordem da mesa diretora, como adiantou ontem aqui no programa a Camila, direto lá da Câmara. De fato, usaram a cascata de que teria, ele iria completar o limite de faltas, porque ele ainda não completou. A Câmara falou, mas como ele rapaz, fugiu, ele vai bater o número de faltas, adeus, perdeu o mandato, e ele gravou um vídeo sobre isso. Você quer ver? Você não viu, eu acho, porque foi agora. tá, Enfim, bota o do Ramagem, por favor. Presidente da Câmara dos Deputados cassou o meu mandato na canetada, pela mesa da casa, por Canetada. pura covardia. Uma decisão que não respeitou os regramentos da própria Câmara, nem a vontade do voto em plenário, muito menos obedeceu texto claro da Constituição. Para isso, o presidente da Câmara falou: fiz o que tive que fazer. Infelizmente, as palavras de um boneco, marionete, nas mãos de um ministro do STF. Mas porque se presume que eu faltaria às sessões posteriores no ano que vem. Eu só teria falta suficiente quase no meio do ano que vem. Uma decisão infame, vergonhosa. O ministro, o violador de direitos humanos, nem precisou sujar as mãos dele, porque ele tem um serviçal de instrumento. Infelizmente, o presidente da Câmara dos Deputados, que optou pela falta de coragem, mostrou-se na desonra de ser joguete de um ditador. É incrível a cara de pau, o descaramento dessas pessoas. Esse cidadão aí que vocês acabaram de ver agora e ouvir, esse cidadão está sendo cassado e tendo seu mandato cassado. Se eu tiver errado, me corrija, Guga. Porque ele foi condenado. Porque o Supremo Tribunal Federal, ao condená-lo, cassa automaticamente os seus direitos políticos e o seu mandato. A Câmara foi informada disso, mas aproveitando a fuga do Ramagem, ficou empurrando de barriga isso. Ficou empurrando de barriga. Agora, depois que o Supremo disse, no caso da Carla Zambelli, olha, Carla Zambelli. vocês descumpriram aí uma ordem minha, não descumpram pela segunda vez. E aí se apressaram lá a fazer a Carla Zambelli renunciar ao que não tinha, que era o mandato. Não era, o mandato ela não tinha. Direito político não tinha. É a mesma coisa do seu Ramagem. Tá. Ele até toparia renunciar ao mandato para sair de coitadinho, para ter um discurso, para tentar se reeleger depois, Deus sabe quando. Mas ele não podia. A Câmara fez com ele o que deveria ter feito antes com a Zambelli. Claro. O caso de faltas, não, isso é pertinente só ao Flávio Bolsonaro. Porque Eduardo. o Flávio Bolsonaro, Eduardo Eduardo Bolsonaro, me Bolsonaro. desculpe, porque o Eduardo não foi ainda processado e julgado. Ainda não foi. Será? Mas, no caso do Eduardo, ele faltou muito além do que poderia ter faltado. Aliás, eu vi, aí por isso que o Flávio, que o Carlos Eduardo. Bolsonaro perdeu por mandar, Porra, agora perdeu virou pelo número de Carlos. faltas. Eduardo. Perdeu, o Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por conta do número de Pois é, se faltas. você faltar mais que um terço das sessões de votação, chamadas Claro, sessões aí você plenárias, não pode. é Não parte existe do regimento, bancada de entendeu? deputado federal no exterior. Não existe. Isso ainda não foi criado. Desse Claro. Congresso eu não duvido de nada. É capaz de criar. Olha, a partir de agora nós podemos ter uma bancada de deputados que prefiram atuar no exterior. É uma brincadeira. Mas Desse desse. Congresso eu não duvido de Claro nada. que não. De nada. Mas até isso Agora, eles tentaram, né? esse, O esse, Eduardo esse queria virar líder. cidadão aí, não. Esse criminoso, porque é o que ele é, criminoso, foi julgado, condenado, não é? Ele é um criminoso. O Ramagem é um criminoso. Fugiu do país, é um criminoso. O Agora, o que é Ramagem. que a gente tem? O que é que a gente tem do Eduardo? Eu não sabia que tinha alguma coisa dele. Tem, Alice? Ah, Eduardo falou tá, sobre a aí cassação depois também. Ele também acusou golpe. a gente tem que ir direto pro... Ele Ou também ainda acusou não? golpe. Não, não, vamos ver. Ainda tem Vamos, 20, ainda Eduardo, tem um solta aí o tempinho. Vamos. Eduardo, solta aí o Eduardo. Eduardo acusando golpe. Acabaram É. de caçar o meu mandato. Não por Ó, corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca,
ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Cassaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena Valeu a ter pela primeira pena. vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, Um é uma desastre medalha de absoluto. honra, não é a perda de um mandato. Medalha Tenho de certeza honra. que essa história não acabou. Ainda durante a eleição de 2022, eu pedia votos Medalha para de honra. outros candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo, para fazer uma bancada grande. E eu atingi o meu objetivo, porque eu jogo para o grupo. E eu tenho a certeza que eu fiz o certo, e isso é que é o mais importante. Mesmo sabendo agora que os deputados federais beneficiados, que não seriam eleitos se tivessem outro partido, Olha, estão chantageando. hoje votando para cassar o meu mandato. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque Mesmo o que chantagista. faz você me seguir não é um diploma na parede. E certamente, com apenas 41 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa história que a gente escreve junto. Nós Vai resistiremos e nós venceremos. Um abraço a todos vocês, vencer. fiquem com Deus. Quer dizer, ele disse Que que se sente desastre. até honrado, ele não usou essa Ele expressão, falou mas que era algo ganhou uma equivalente. honra, uma medalha de honra. Honra ao mérito. Sabe Não, quando você perde sim, uma competição, você ganha aquela medalhinha de participação? Honra ao mérito, você participou, mas você tomou um pau. É essa medalha que ele está se referindo, porque ele tomou um pau. Hoje é o político mais rejeitado entre todos os Bolsonaros. Falou, ai, vocês estão me apoiando na internet. É a bolha da bolha, é o tio França, é o que acredita em cloroquina, o que acreditou na tal da mamadeira de piroca. É essa gente que está com você, Dudu, é quem acredita em qualquer fake news e não sai do WhatsApp. Mas o Brasil, a gente vê nas pesquisas, 80% de rejeição ele tem agora, por conta exatamente dessa atuação desastrosa que o levou a virar agora um foragido, se voltar é preso, e perdeu o mandato. Mesmo assim, ele fala: não me arrependo. Tá quase segurando o choro, dá para ver. Tá engolindo o choro, porque se tem alguém que está arrependido, só pode ser esse daí, o maior não, arrependido do mundo. e ele diz, não, eu cumpri com o meu dever e cumpri com o que os meus eleitores desejavam ou pensavam, ou esperavam de mim. Os eleitores do seu Dudu esperavam que ele, O disso? eleito, abandonasse o mandato, Pois é. fugisse para o exterior para prestar serviços ao papai dele. Os eleitores do senhor Dudu Bolsonaro esperavam que ele batesse lá na porta do Trump, pedindo, pelo amor de Deus, para salvar o papai. Queriam que o Trump de lá tentasse intervir no Brasil, suspendendo o julgamento dos golpistas no Supremo Tribunal Federal. Os eleitores do Dudu queriam que ele pressionasse o Trump para aplicar um tarifaço nos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, porque foi tudo isso que fez o Dudu lá. Se os eleitores dele esperavam isso dele, se deem Pois por é. satisfeitos, Parabéns. felizes. Continuem com o Dudu, não tem Só não problema podem nenhum. votar nele de novo, porque agora Agora, ele é vai perder eleição. lógico que todos, ou que grande parcela dos eleitores do próprio Dudu, não esperavam que ele abandonasse o mandato. Não esperavam que ele corresse para os braços do Trump. Não esperavam que ele pedisse ao Trump que baixasse um tarifaço contra os produtos brasileiros. Não esperavam nada disso. Então, é conversa. É conversa que as pessoas Quer manter a muitas pose. vezes ouvem e não entendem direito, mas Quer manter a pose. acreditam, Tá chorando. acreditam, porque votou nele, não sei o quê, papapá. É Ai, conversa, como é a olha, conversa do esse fim de ano tá Sorte, como a engraçado. conversa do Jorge. Aqui, não, tem o Tem quê? o Malafaia destruindo os Bolsonaros. A gente tem que ver isso. Aliás, O eu quero dizer que bolsonarismo, eu. no caso. Não, tem o A coisa Malafaia, tá o gostosa ali na pastor, o direita. Malafaia, está furioso com esse negócio de candidatura do Flávio Bolsonaro.